Prepare-se para mergulhar nas Escrituras e descobrir a verdadeira mensagem do amor de Deus. Oh glória, graças a Deus. E neste momento chegou o momento da palavra de Deus. É momento de nos conectarmos com o céu e abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje se encontra em Juízes, capítulo 13. E vamos ler em diante, que diz assim: Tendo o filho de Israel, tornando-o a fazer o que era mal perante o Senhor, e este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dá, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberá e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberá e dará à luz a um filho, sob cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde do ventre de sua mãe, e ele começará ali a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém? Só até aí. Para quem já leu essa passagem aqui, sabe muito bem que essa passagem se refere a Sansão. Muitas pessoas não gostam, de pregar sobre a história de Sansão, porque a história dele traz muitas coisas assim, tipos negativas, mas temos que também trazer coisas positivas e coisas também negativas, Então vamos mergulhar dentro dessa palavra do nosso Deus. Então, Sansão, ele foi separado por Deus, ungido, forte e escolhido. Mas, infelizmente, Sansão, ele foi fraco nas suas decisões. E olha só, para quem conhece essa história, ele não caiu de uma vez. Ele foi brincando com o pecado até perder tudo. E quantas vezes nós estamos brincando com o pecado? E foi isso que Sansão fez. Ele brincou com o pecado, porque ele sabia, ele conhecia o seu chamado, mas ele ignorou. Ele sabia para que ele foi chamado, para poder o quê? Livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Foi para isso que ele foi chamado. Ele sabia que era narizeu, sabia o que Deus tinha exigido dele, mas ele achava que podia chegar perto do pecado sem cair. Imagine nós chegar perto do pecado sem cair. Não tem essa. E foi isso que Sansão fez. Quem brinca com o pecado acaba sendo dominado por ele. Infelizmente, ele brincou e foi dominado por ele. Mesmo assim,
Deus continuou usando Sansão, mesmo com o quê? Com os seus erros. Por quê? Porque Deus, ele velava pela palavra e não pelo que Sansão fazia. Isso fez ele achar que estava tudo bem. Estou com força, Deus ainda está me usando, né? E foi ali se acostumando, achando que Deus estava gostando da escolha que ele fez. Mais adiante, olha só, o casamento de Sansão. Desceu Sansão a Timã, vendo em Timã uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timã, das filhas dos filisteus. Tomar, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos? Que entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus? Daquele incircunciso, disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Entendeu? Tinha mulheres entre o povo dele, da qual ele poderia tomar por esposa, mas ele não queria. Ele queria tomar o quê? Mulher estranha dos filisteus. Por quê? Porque agradou aos olhos dele. E quantas vezes, muito de nós, a bênção está ali, a coisa certa está ali, mas a tendência é o quê? Ir para outro lado. Não quer seguir as regras, não quer obedecer a Deus. E tudo isso, a história de Sansão, roda tudo em cima da desobediência. Roda tudo em cima em satisfazer o seu desejo. Ei, cuidado. Sansão, ele perdeu a sensibilidade espiritual. Quando ele estava com Deus, tudo certinho, mas ele perdeu a sensibilidade espiritual. Ele foi se acostumando com o errado, com o pecado. O pecado, meu irmão, não deixou de ser pecado, ainda continua sendo pecado. Sansão, ele perdeu o quê? Ele perdeu a visão, perdeu a força, perdeu a liberdade. Mas você me pergunta: por que Deus não se meteu na escolha de Sansão? Porque o nosso Deus, meu irmão, ele nos deu livre arbítrio de escolha. E ele não ia se meter na escolha de Sansão. Deus, ele respeita as escolhas, como está escrito em Deuteronômio 30 e 19. Escolhe, pois, a vida. E Sansão não estava escolhendo a vida. Ele queria uma vida de aventura. Ele queria satisfazer o seu desejo de homem. Ele não amava a Dalila. Ali era paixão. E a Dalila não amava Sansão. Ela queria o quê? Granjear em cima dele. Ela queria dinheiro. E foi isso que ela fez. Glória a Deus. Ele tinha tudo para ser um homem de Deus. Seu nascimento foi um milagre. O anjo anunciou o nascimento dele. Ele foi separado antes de nascer. Foi marcado por Deus, Narizeu, desde o ventre da mãe. Nasceu com um propósito, tinha unção do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. Ele tinha uma missão clara, que era libertar o povo de Israel dos filisteus.
Muitos hoje, meu irmão, nascem em lares que são evangélicos ali, que têm experiência com Deus, e infelizmente estão se afastando. Estão se afastando do chamado da qual Deus os chamou. Está fazendo igual a Sansão, desobediência, querendo ir para outro caminho, para outras escolhas. E quando nós vamos para outro caminho, quando nós pegamos outras escolhas, a tendência é se dar mal, é dar tudo errado. Eita, glória a Deus. E aquele chamado que Deus tem para com você se torna o quê? Desperdício total. E escolhas erradas. Quando Sansão fez isso, ele não convidou Deus, ele não orou, quando ele foi casar, ele não orou. Tudo isso, ele não colocou Deus. E quantas vezes nós vamos tomar decisões, nós vamos fazer qualquer coisa, nós não ora a Deus, nós não pedimos direção dele. E sabe qual foi o momento que ele quebrou a aliança com Deus? Se encontra em Juízes 16, 7, que diz assim: que não era para ele passar nenhuma navalha sobre a sua cabeça. Ele revelou o segredo dele. Olha só. Ele revelou o segredo dele. Ele fez tudo que Deus mandou ele não fazer. Desobediência total. Ele fez tudo que Deus mandou ele não fazer. E ele tinha consciência do que estava fazendo. Ele sabia para que foi chamado. Ele sabia de tudo isso. Ele era inocente? Não, não era inocente. Os próprios pais o aconselhou para ele não casar com a tal mulher. Porque tinha as mulheres ali também que era da terra dele, mas ele não queria. Então, naquele momento, o Espírito Santo saiu da vida dele. Ele não era mais o mesmo, mas ele se achava autossuficiente. Em Juízes 16, 20, olha só ele falando. Se achando autossuficiente depois do acontecido, que cortou ali, né, o cabelo dele, né? E ali ele revelou o segredo a Dalila. Olha só o que ele falou: sairei como das outras vezes. Olha só, ele era muito orgulhoso. Se achava. O ditado, se achava. Sairei como das outras vezes. Ele confiava na sua força. E quantas vezes nós nos achamos autossuficientes, nos achamos que somos o tal. Eu vou conseguir assim mesmo. Não, meu irmão. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Nós não somos nada se Deus não estiver conosco, nos dando força, nos encorajando, nos aconselhando. Então, ele se achava se achava o tal, o bonzão. Confiava na sua força, na sua experiência passada da qual ele tinha vivido. Ignorava que tudo aquilo que ele passou no passado era Deus na vida dele, era dependência de Deus. Glória a Deus. Ele tinha que saber que era dependente de Deus. Então, Sansão, ele virou o quê? Ele virou motivo de zombaria. Depois que o segredo ali foi revelado. Porque ele perdeu a presença de Deus. Mas ele não sabia
Ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Ele não sabia. Quando a pessoa está envolvida no pecado, no erro, na soberba, ele não se toca que o Espírito Santo de Deus ali já se retirou. Porque o nosso Deus, ele não se mistura com o pecado e com o erro. Enquanto Sansão tinha a presença de Deus, ele era temido. Quando perdeu a presença, virou motivo de riso, de chacota. Bem assim somos nós, meu irmão. Sem Deus, até o forte vira fraco. E foi isso que Sansão se tornou fraco. Se viu de palhaço. Um homem que poderia ter mudado a história. Mas ele resolveu entregar os seus desejos carnais. Jogou aquela promessa de Deus no lixo. Só para satisfazer o seu desejo, o seu ego. E o que aconteceu com ele? Furaram os olhos de Sansão. Prenderam-no e fizeram trabalhar como escravo. A que ponto ele desceu a um nível? A que ponto nós também escolhemos, quando Deus tem uma promessa em nossas vidas, quando Deus quer assim, é assim, é assim, e nós, como filhos desobedientes, resolvemos não obedecer ao nosso Deus. E procuramos outros rumos. Não, Senhor, é assim, assim. Se Deus está dizendo que é assim, meu irmão, porque o nosso Deus, ele sabe o melhor. Ele sabe o melhor para mim e para você. O pecado, meu irmão, sempre vai tirar a dignidade. E sempre vai expor a pessoa à vergonha pública. E foi isso que aconteceu com ele. O inimigo, ele quer sempre nos derrubar. Ele quer sempre nos envergonhar. E foi isso que ele fez. Mas era consciente. Ele estava consciente de tudo isso. Não se importou. Ele trocou o propósito de Deus na vida dele pelo prazer. Pelo prazer de estar com uma mulher que nem estava nem tchu para ele. Pelo prazer de uma mulher que estava ali do lado dele, mas para o destruir, para o detonar. Sansão foi chamado para libertar Israel, mas terminou divertindo o inimigo de Deus. Chamaram Sansão para que os divertisse, igual um palhaço. E quantos de nós estamos sendo palhaço na mão de Satanás? Ele foi aos pouquinhos. Não, foi aos pouquinhos. E sendo alertado, não é assim? E sendo alertado, e ele continuando brincando com o pecado. Brincando com o erro. Ele recebeu aqui os alertas dos pais, o aviso de Deus. Mas continuou a ignorar. Então quem ignora, meu irmão, os alerta, acaba aprendendo pela dor. Sansão, ele pecou escondido, mas colheu as consequências diante de todos. Diante de todos, ele foi zombado,
brincou com o pecado, perdeu a sensibilidade espiritual, abriu mão da presença de Deus, trocou o chamado por os desejos momentâneos, gente, passageiro. Passageiro. Glória a Deus. Mas Sansão se arrependeu, né? Ali, e ele orou ao Senhor. Aí tinha certas vezes que eu me perguntava bem assim: será que Sansão morreu desviado? Mas a palavra de Deus, né, fala para nós que quando Sansão estava ali na moema ali, né, ele orou ao Senhor, se arrependeu, né, pediu força, e novamente Deus devolveu a força a Sansão. Então a resposta está aí. Se Deus devolveu a força a Sansão, e ele teve aquela presença de novo, porque ele não morreu desviado. Ele se reconciliou. Ele pediu perdão. E ali, que pena. Que pena que foi tarde demais. Então Sansão clamou ao Senhor em Juízes 16:28. Porque Deus, ele responde arrependimento sincero. Ele não orou dessa vez, né, por prazer, força ou fama. Ele orou quebrado, humilhado, mas consciente do erro que ele fez. Deus não ignora, meu irmão, quem se arrepende de verdade. Em Salmo 57:17 diz assim: coração quebrantado e contrito não desprezará. E foi isso que aconteceu com Sansão. Ele se aquebrantou, se humilhou, pediu perdão, e Deus com certeza o escutou. O nosso Deus, ele é misericordioso. Deus não aprovou a escolha de Sansão. E Sansão ali, ele colheu a consequência dura das escolhas dele. Cegueira, prisão, humilhação. A graça, meu irmão, não anula a disciplina, mas a disciplina não anula a graça. Você entendeu? Desde do ventre Sansão foi chamado, mas ele não deu. Ele não se importou. Mesmo falho, Deus cumpriu o seu plano. Mesmo falho, Deus cumpriu o plano. Então, meu irmão, Sansão, ele reconheceu. Pela primeira vez, Sansão não confiou em si. Ele clamou dizendo: lembra-te de mim, Senhor. Então a humildade, meu irmão, abre as portas. A humildade abre as portas que força nunca abriu. Sansão, ele foi ouvido, mas morreu ali, entre aqueles povos. Isso nos ensina algo sério. Deus perdoa, restaura, mas o pecado sempre deixa marcas. Então, meu irmão, não viva de qualquer jeito. Não viva de qualquer maneira. Não vai brincando com o pecado. Deus ouviu Sansão porque houve arrependimento, houve humildade, houve dependência total de Deus. E Deus, ele é fiel com a sua palavra. Isso não dá esperança, né? Seja diferente, meu irmão. Não brinca com o pecado, não. Brincar com o pecado é coisa séria.
Não brinca não. Hoje, nos dias de hoje, muitos brincam com o pecado. Ali é sendo alertado, mas continua com o pecado. Deus alertando, recebendo conselho de pessoas e continua ali com o erro. Ei, não seja igual a Sansão. Aprenda com os erros dele. Glória a Deus. Hoje muitos nasceram em lares, né, como eu já disse, e vai para o mundão curtir. Você não sabe o dia do amanhã. Você não sabe o que pode acontecer com você amanhã. Amém? E essa foi a palavra que deixo para você no dia de hoje. A história de Sansão.